Nascemos de uma mulher forte. Ela inspira o mundo que queremos construir. De mulheres seguras e donas de si. Determinadas, elas são capazes de iluminar famílias, comunidades. Nosso desafio é eliminar barreiras. Formamos uma teia para apoiar, abraçar, libertar. Para lado a lado, redesenhar sonhos, abrir possibilidades, transformar vidas. Boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais um programa Mulheres do Século XXI. Hoje, dia 20 de maio, são exatamente 19 horas e 2 minutos, diretamente dos estúdios Dani Boni. Estamos ao vivo pela Web Rádio e TV Sua Praia, webradiotvsuapraia.com.br ou pelas nossas redes sociais Facebook e YouTube. E se você está gostando da nossa programação, ative o sininho nas nossas redes sociais, nos nossos canais, que daí você fica sabendo de tudo que está acontecendo. E você pode participar também do nosso programa pelas redes sociais ou então no nosso WhatsApp, que você acessa dentro do nosso site. Tá? Lá tem tudo bonitinho e você pode mandar suas perguntas, sugestões, que a gente, no segundo bloco, vai estar respondendo para vocês. Como sempre, eu falo no início do programa que o objetivo deste programa é abordar assuntos do universo feminino. Não tem certo, não tem errado. E apenas situações, vivências de vários tipos de mulheres em todos os segmentos. Seja dona de casa, empresárias, trabalhadoras, o que for. São mulheres e todas elas têm as suas vivências. E, de repente, aí do outro lado, você pode se identificar, sim, com o que a gente pode estar abordando aqui nos nossos temas. E eu não faço nada sozinha, né? Como sempre, tenho o meu parceiro de todas as sextas-feiras, Ricardo Camargo. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Dani. Boa noite aos nossos convidados. É sempre um prazer estar aqui no programa Mulheres do Século XXI, na TV Sua Praia. Maravilha! E para tudo isso acontecer, eu tenho um parceiraço maravilhoso, que é a Avon Itanhaém, que ela é uma grande parceira desse projeto do universo feminino. E a gente tem uma promoção aí da Avon Itanhaém. Qual que é, Ricardinho? Olha, tem um perfume. Bacana. Tem vários tipos de perfumes. Esse é pequenininho, cabe na bolsa, tem um aroma fantástico que eu já senti, é muito bom. Você pode acessar no nosso site, no avomitanhaém.loja.com.br, que lá você encontra todas as promoções, tem formas de pagamento diferenciadas com cartão de crédito, parcelamento, política de frete grátis, enfim, tem perfume, shampoo, creme, tudo que uma mulher precisa, e também os homens, tem muito homem vaidoso, e eu acho importantíssimo e fundamental, a vaidade na sua medida certa, ela é boa. Então aproveite as promoções. E hoje a gente está com uma pessoa muito querida aqui, por muitas pessoas. Quando eu falei que eu tive o prazer de trazê-la aqui, ai, que bom, doutora Marina. Estou aqui com a doutora Marina Drummond, psicóloga. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Daniela. É um prazer também estar aqui. É muito importante a gente falar do universo feminino, né? Eu estava ouvindo na abertura a propaganda da Avon, que falava justamente isso, né? De construir uma teia de mudanças, de mulheres mudando o mundo, e isso é muito importante, é essencial. É isso mesmo. A doutora Marina, ela é psicóloga, neuropsicóloga aqui em Itanhaém. Mas vamos saber quem é você, doutora Marina? Conta um pouquinho da sua vida para nós. Bom, eu sou psicóloga, né? Me formei, trabalho no consultório há
mais ou menos 40 anos, trabalhei 15 anos em escola, numa escola grande de São Paulo. Junto com o trabalho da escola, eu comecei a desenvolver o trabalho do consultório, até poder ter autonomia suficiente, né, para ficar só no consultório. Nesse meu percurso, fui fazer neuropsicologia, eu sou guiada pelo coração. E quando o Herbert Viana sofreu aquele acidente, acho que faz uns 12 ou 13 anos, eu comecei a acompanhar muito de perto a recuperação dele, muito interessada nas coisas que aconteciam, e aconteciam umas coisas assim que eu não entendia na época. E aí eu sempre tive interesse em entender o funcionamento do sistema nervoso, o que acontece para a gente se comportar do jeito que se comporta, né? E aí eu fui estudar neuropsicologia, que é exatamente isso, né? É a relação do comportamento com o cérebro. A gente estuda o sistema nervoso, o funcionamento, as alterações do sistema nervoso, o que provocam na vida das pessoas. E aí estuda saúde mental, psicofarmacologia, e eu trabalho tanto com avaliação neuropsicológica, né, como com atendimento em neuropsicologia, também com atendimento clínico, né, sem ser específico de neuropsicologia. Eu sou casada, mais de 40 anos, conheci meu marido na faculdade, tenho 2 filhas, 4 netos, e moro aqui em Itanhaém há mais ou menos 13 anos. Que maravilha, hein? Que família bonita e grande, hein? Fantástico. Mas antes de vir morar em Itanhaém, você morava onde? Morava em São Paulo, eu sou paulistana. Nunca me imaginei fora de São Paulo, morando fora de São Paulo. Sempre gostei muito de praia, mas nunca pensei que eu teria a oportunidade de morar fora de São Paulo, numa praia, né, como eu moro. Adoro, é muito bom. E o que te fez vir morar para cá, para Itanhaém? A gente vinha muito para cá, na casa de uma cunhada minha, irmã do Hélio, meu marido. Vinha nos fins de semana e gostava muito daqui, ficava bastante. E aí, em um tempo, uma clínica nos chamou para trabalhar como psicólogos. Na sexta-feira, a gente começou trabalhando na sexta-feira à tarde, aí logo encheu a agenda, eles pediram para a gente ficar na sexta de manhã, e aí o horário aqui foi aumentando, e aí diminuindo o horário de São Paulo, Sim. né? Até que chegou uma hora que a gente achou que valia mais a pena, né, vir para cá, pela qualidade de vida mesmo, pela vida diferente. Mesmo os pacientes que a gente atende em saúde mental, que são pacientes sérios, a seriedade não é tão grande como a de São Paulo, porque São Paulo é uma cidade que provoca muito estresse, né? É difícil viver em São Paulo. Realmente. E aí, a qualidade de vida que a gente tem aqui alivia até isso. E foi isso que a gente veio buscar aqui, qualidade de vida. Tá vendo? Você vê, uma necessidade da cidade foi trazendo profissionais da capital e acabou abraçando a cidade como sua. Eu, de uma certa forma, também o caso é mais ou menos parecido com o meu, a gente acaba sendo Itanhaém desde criança, né? Estabelece vínculos, né? Amigos, os lugares, né? Eu gosto muito, eu falo isso sempre, né? Que eu fico muito feliz quando eu vejo um grande empreendimento aqui, né? Quando vem grandes lojas para cá e a gente vê que estão abrindo, porque isso sinaliza para a gente o lado bom do desenvolvimento. Verdade. Né? Se vem uma grande empresa, uma grande loja para cá, eles não vêm para fechar, né? Eles vêm porque eles acreditam no potencial da cidade. Então é muito gostoso a gente ver isso, acompanhar isso. Esse crescimento, esse progresso, né? Eu que estou menos tempo, eu tenho esse mesmo sentimento de ver cada dia um passinho a mais, um progresso melhor. É fantástico, é fantástico. E também você foi rotariana, né? Sim, fui rotariana, ainda sou de coração. Né? Quem sabe um dia você volta, o pessoal do Rotary gosta muito de você. Eu gosto muito deles também. Um beijão pro pessoal do Rotary, dos meus amigos. Ou seja, fazer alguma coisa por alguém é muito bom, né? E o Rotary tem esse perfil. Eu acho muito bacana e as pessoas que eu tenho o prazer de conhecer dentro do Rotary são realmente pessoas fantásticas. Eu penso que
nós, né, Dani, de uma certa forma, fomos privilegiados, né, pela vida que a gente teve, pelas condições que nós tivemos, né, de estudo, de moradia, de ter a vida que a gente tem hoje, né, de construir a vida que nós tivemos hoje, né. Então, eu penso que a gente tem responsabilidade, né, que a gente tem que devolver isso de alguma forma para a sociedade. É verdade. Não é muito que a gente pode fazer, mas se a gente fizer só um pouquinho, já está devolvendo, né, já está, eu acho que isso é responsabilidade, é gratidão pelo que a gente tem. É verdade. Mas vamos ao nosso tema, que é fantástico. Tá difícil de retomar a vida pós-Covid, doutora? Tá, Dani, ó, eu falo por mim, falo pelos pacientes do consultório, falo pelos amigos, por todas as pessoas, né? Ninguém pensou viver a situação que nós vivemos durante esses 2 anos. Ninguém nunca imaginou isso pra gente. Se alguém contasse, sei lá, há 5 anos atrás, nós diríamos que isso era um filme de ficção científica. Ninguém poderia imaginar que nós fôssemos passar por isso, né? E no pior momento da vida da humanidade, o que nós precisamos foi nos isolar. E o homem se constitui pelos vínculos. Nós nos tornamos pessoas através dos vínculos que nós estabelecemos, né? Quando um bebê nasce, a coisa mais importante que mantém a vida do bebê é o vínculo com a mãe, com a mãe biológica ou com a pessoa que cuida. Se não tiver alguém cuidando de um bebê, ele não sobrevive. E quando a gente está numa situação triste, está chateado, está frustrado, está com raiva, está bravo, está alegre, está feliz, o que a gente procura? Um amigo, um abraço para compartilhar o sentimento que a gente tem. E na situação de mais medo que todos nós passamos, nós tivemos que ficar em isolamento, porque abraçar um amigo poderia significar morte. E não tem como as pessoas conviverem com uma situação assim sem serem afetadas na saúde mental. Né? Eu fui, os amigos foram, todo mundo foi. Né? E quem fala que não foi é porque está negando. Não tem como a pessoa ter passado por tudo que nós passamos sem se transformar. Né? A gente estava falando um pouco antes, né, do novo normal. O que é isso? O que é novo normal? Né? Não tem como a gente voltar ao que era. Porque quando a gente passa por uma transformação, essa transformação permanece nas nossas vidas. E nós somos pessoas transformadas, vivendo num mundo transformado, num mundo muito diferente. E isso causa um estresse muito grande, né? Foi crise atrás de crise. No primeiro ano, principalmente, que ninguém conhecia a doença, que tudo era risco. Às vezes eu lembro de situações assim que hoje eu dou até risada, né, de coisas que eu ouvi de pessoas que eu considerava sérias, né, e que falavam com seriedade também, porque a doença não era conhecida. E a gente, aos poucos, foi aprendendo, né, a conviver com a doença. Não, mas isso que a doutora falou, realmente, primeiro que pegou todo mundo de surpresa, né? Até você teve aqui nos nossos estúdios, né, com o nosso querido Marco Fortuna. Um beijo, Mark. No meio da pandemia, para falar como estava aquele processo naquele momento. A procura, as pessoas desorientadas de modo geral, né? Então a gente realmente percebeu que foi um choque. E agora que esse choque passou, como vamos lidar com essa nova normalidade, né? Porque voltar ao que era, não dá, né? A gente não é mais a mesma pessoa. Até porque, graças a Deus, de uma certa forma, sim, porque isso faz a evolução. Sim. Você faz você repensar em muitas coisas na sua vida. Sim. Né? Então, infelizmente, uma tragédia dessa faz nós repensarmos valores, trabalho, fé, credo, enfim, tudo que envolve a sua vida de modo geral. Quando eu penso, Dani, no começo da pandemia, me vem um acalento muito grande no coração. A primeira imagem que eu lembro é dos italianos cantando nas sacadas, né, na Itália, na Toscana, né, trocando coisas através de cestos, né, pelas varandas, e aquilo me tocou muito quando eu via essa cena, né. Naquele momento eu imaginei que o mundo ia passar por uma evolução nesse sentido, sabe? De evolução, de melhora, de mais humanidade, de mais solidariedade, de mais conforto para as pessoas. E não foi, né? Foi num certo ponto, mas não foi naquele tanto que a gente viu no começo da pandemia, né, na Itália. Mas é assim que acontece mesmo, né? As coisas vão caminhando do jeito que dá para caminhar.
E isso que você falou, mais uma vez, é muito importante, porque com a dor, a gente acredita que as pessoas aprendam mais rápido, né? Teoricamente. E quando você está sentindo a dor, tudo, entre aspas, são flores. Então, assim, a gente está perdendo pessoas, amigos, parentes, não posso trabalhar, não posso sair de casa, não posso fazer, não posso acontecer. Então vem aquela situação terrível que todos nós vivemos. Aí a gente está voltando numa normalidade, né? Que é uma normalidade? Tocar a vida com todas essas situações que aconteceram. Mas aquela dor ficou ali. E as relações entre pessoas, a empatia, o olhar sobre o outro, que muitas pessoas tiveram no período de pandemia, isso algumas pessoas estão perdendo. Então, quer dizer, realmente, é transformador? Mas nem todas as pessoas se transformaram positivamente, infelizmente. Dani, na verdade, nós passamos por um período muito grande, né? 2 anos praticamente de luto, né? Luto não é só quando a gente enterra alguém, como muitas famílias, infelizmente, enterraram. Nem puderam, né? Nem puderam. Né? E os rituais são tão importantes, né? Nem puderam passar pelo ritual da morte. O luto não é só isso, né? Toda situação de perda é uma situação de luto. Então, se a gente for pensar no luto, nisso que você falou, a última fase do luto, quando a gente elabora, sabe? Como se a gente tivesse, o começo do luto fosse a gente engolir um sapo, e aí o sapo fica coachando na barriga, e aí ele vai sendo digerido, e o que é digestão? A gente aproveita o que é bom e elimina o que não é, né? A gente aproveita o que nos alimenta e elimina o que não alimenta. E esse aproveitar o que alimenta do luto é quando a gente estabelece um legado para aquela perda que a gente viveu, né? E é muito importante a gente não perder da mente esse legado. O que esses 2 anos deixaram para nós, né? Qual foi o legado que eles deixaram para nós? Foi muito difícil, porque, principalmente no primeiro ano, nós não tínhamos referências, né? E, para mim, uma grande referência, foi uma referência que me deu muita segurança nesse tempo todo, foi o Átila Yamarino. Ele é um doutor em microbiologia, ele já tinha um canal no YouTube que ele falava de muitos assuntos, ele começou a divulgar cientificamente, né, as coisas da Covid, mas numa linguagem que todo mundo entendia, né? Ele começou a explicar os gráficos, explicar as coisas, e ele foi dando recursos para mim, para saber até onde eu podia ir, né? E eu brincava muito com uma amiga e falava assim, quando é que nós vamos sair? A gente falava, quando o Átila deixar. Quando é que a gente vai deixar de usar máscara? Quando o Átila deixar. Quando é que a gente vai fazer isso? Então, num período de mudanças, é muito importante nós termos essa referência, né? Ter alguém que nos dá segurança. Porque para entrar em casa foi muito simples, né? Entra em casa, fecha a porta, não sai, não abre a janela, não olha o seu vizinho, não cumprimenta ninguém, não abraça ninguém, não beija ninguém. Mas e agora para construir a saída, né? E aí o que acontece? Não tem uma receita. Cada pessoa viveu esses 2 anos de uma maneira diferente, né? E então cada um precisa construir o seu caminho. E não é de volta, é o seu caminho daqui para frente. A principal referência é o conforto. É quanto a pessoa se sente confortável para fazer cada uma das coisas. Vou dar um exemplo, né? Eu vi no ano passado, não me lembro quando, uns concertos em São Paulo, num teatro que chama Candlelight. É um sexteto de cordas que tocam, o palco é todo iluminado com a luz de velas, né? O concerto, e tem vários tipos de programa. E eu fiquei alucinada para ir. A coisa que nós mais gostamos de fazer é em show. E nesse lugar era metade do público, precisava de carteirinha de vacinação, máscara, com todos os protocolos. E eu quase comprei para nós irmos em novembro, mas acabei não me sentindo segura para comprar. Fiquei com muita vontade. É um programa maravilhoso, mas não me senti segura para comprar, para a gente ir. Então essa é a referência, né? O que você deixou de fazer? O que é importante para você? Por que eu escolhi ir nesse concerto, né? Porque eu adoro concerto, eu adoro ir para São Paulo para fazer esse tipo de programa. Eram vários tipos de repertório, só que eu não me senti confortável, e aí eu não fui.
No entanto, no começo desse ano, nós fomos, eu não me lembro, acho que foi em março que nós fomos. Nós fomos numa segunda-feira, que quase nenhum paulistano vai fazer esse tipo de programa, né? Realmente o teatro tinha metade da capacidade dele, todos de máscara, foi exigido atestado de vacina, foi um programa maravilhoso, valeu a pena, mas eu fiz no momento em que eu me senti segura. Então, essas eu acho que são duas referências muito importantes. O que é importante para você? E isso que é importante, quando você vai se sentir seguro para fazer? Né? Por exemplo, para alguém pode ser importante ver o time de futebol no campo, já está liberado. A pessoa pode ir? Pode, desde que ela se sinta segura fazendo aquilo. Porque não vale a pena, depois de tudo que nós passamos, fazer alguma coisa e depois ter um ônus grande pelo que fez. Né? Voltar preocupado, ficar com medo, com ansioso. Era até isso que eu ia falar. Às vezes a pessoa tá com medo, né? Mas tá com vontade, vai. Aí, quando volta, fala, ai meu Deus, será que eu lavei a mão direito? Será que eu toquei alguma coisa? Será que alguém chegou perto de mim sem máscara? Será que eu tô com Covid? Aí vai lá, faz o teste rápido para ver se tem. Ou seja, o pós do programa que você foi, que teria ter sido prazeroso, gostoso, não valeu a pena porque você tá tão ainda ficcionado com a doença, né? E a gente viu, é isso que a doutora falou, eu percebi com alguns amigos. Alguns amigos eram bem rigorosos, não saía de casa de jeito nenhum, não ia a lugar nenhum, não saía nem no portão. Alguns faziam um equilíbrio, né, para tentar viver, olhava assim, estava para sair um pouquinho, para ir à rua, tomar um sol e voltar, né? E outros que não estavam nem aí. A gente teve todo tipo de pessoa, cada um encarou essa doença de uma forma. Nós passamos a maior parte da pandemia com 2 dos nossos netos, né, em casa. E nós adoramos praia, né? Eles também adoram, e ficaram fechadas as praias, né? Ninguém podia ir. E eles sentiam, todos nós sentíamos, né? Mas eles em especial sentiam muita falta. E aí, criança é complicado. Às vezes, nós íamos numa praia que tem na divisa entre Itanhaém e Peruíbe, chama Balneário Santa Cruz. E é um lugar que não é muito conhecido. E nós íamos, às vezes, lá com eles, não tinha ninguém na praia. Ninguém. A gente andava quilômetros na praia sem encontrar ninguém. Aí nós ficávamos lá um pouco, eles se distraíam e nós íamos embora, né? E é importante isso, né? Mesmo durante a pandemia, né? As pessoas fizeram o que elas se sentiam seguras para fazer. Uhum. E qual é a medida da segurança? É a medida pessoal, né? Como você falou, isso variou de níveis, né? E isso também se reflete agora no retorno, né? No retorno à vida, né? Na conquista da nova vida. Quem se isolou mais vai ter mais dificuldade para sair. Mas tem que respeitar essa dificuldade, a gente tem que respeitar nossos sentimentos, porque senão o preço que nós pagamos é muito alto. É muito importante nós estarmos com as pessoas. Os brasileiros, né, os latinos, são muito do toque, né, do abraço, do aperto. A gente no abraço fala tantas coisas sem usar as palavras, né? E nós tivemos que nos privar disso durante tanto tempo. Agora, essas pessoas especificamente que se radicalizaram tanto de realmente não sair, que vai ter uma dificuldade maior de reintegração, né? Da reintegração que eu digo, social, de sair, muitas delas ficaram com síndrome do pânico. Pessoal, voltando, a gente fez o nosso comercial aí um pouco antecipado, porque infelizmente nem tudo são flores, né? A internet caiu, mas nós conseguimos reconectar agora, tá? Mas se por acaso a internet ainda está oscilando um pouco, voltar a cair, a gente vai continuar a nossa entrevista, vamos gravar e depois a gente coloca em todas as redes sociais e no nosso site. Ninguém vai ficar sem o conteúdo da doutora Marina, não, tá? Desculpa, doutora, continuando, qual a linha de raciocínio que a senhora estava? Então, estava falando dos recursos que as pessoas têm, né, para seguir adiante na vida. E houve muita dificuldade na área da saúde mental durante esses 2 anos. Então, tem gente que está, nesse momento, com muito mais dificuldade, né, para voltar, se pensar em relação a isso, né?
E essas pessoas que estão com mais dificuldade, como saber o nível da dificuldade, né? Como saber se é uma dificuldade que preocupa ou é uma dificuldade, uma coisa que a pessoa pode passar por ela e levar adiante sozinha e conseguir se equilibrar. Aí também tem 2 pontos importantes, na verdade 3, né? Um ponto é a frequência do sintoma. Então, a gente, de vez em quando, durante o dia, ainda pensar nos riscos, né, que, embora sejam mínimos, a gente ainda corre, mesmo com toda a proteção de vacina e tudo. Então, esse é um ponto. Quantas vezes isso acontece? O outro ponto é a intensidade, né? Então, se eu penso e só um pensamento, sei lá, de repente eu vejo alguma coisa que me lembra, e aí eu penso nisso, e é um pensamento leve, uma coisa que logo vai embora, que não me incomoda. Então, esse é outro ponto. É diferente de estar com um pensamento constante, muito focado naquele assunto, e aí vem o terceiro ponto, que provoca dano em alguma área da vida. Desse período, mas isso foi um ganho. As pessoas aprenderam a reconhecer a importância da saúde mental pelas dificuldades que tiveram durante esse período, né, de manter a saúde mental nas condições que nós vivemos. E realmente, uma coisa que a gente estava conversando aqui também nos bastidores, que antes da pandemia, principalmente nas grandes capitais, vou colocar o exemplo de São Paulo, onde eu nasci e vivi minha vida toda. As pessoas trabalham muito para ter as coisas, natural, né? E aí as famílias começaram, os casais, eles começaram as suas vidas comprando um imóvel, quando tem condições de comprar ou alugar, em condomínios clubes, que tem toda uma infraestrutura fantástica, piscina, salão, área gourmet, até lugares específicos para você receber os amigos, porque os apartamentos são pequenos, na média aí de 50 metros, 60 metros quadrados no máximo, estourando. E se trabalha-se muito, né? Fica o dia todo fora, só chega à noite para dormir, final de semana viaja, passeia, quem tem condições, claro, né? E aí, essa pandemia parou, não podia utilizar a infraestrutura do seu condomínio clube. Então, essas pessoas ficaram dentro do seu apartamento de 50 metros quadrados. Você imagina ficar um casal, os seus filhos, confinados num apartamento de 50 metros quadrados durante 2 anos, sendo que essas pessoas, algumas puderam trabalhar home office, né? As crianças também começaram, num primeiro momento não tinha o que fazer na escola, mas depois começaram a ter aula virtual também. E internet para todo mundo, né? Por exemplo, agora mesmo a gente teve um problema com a internet, né? A internet está oscilando, caiu. E com a pandemia ficou mais pesada ainda a internet. E se você não tem uma internet de um bom nível, uma boa capacidade, né? Ela acaba caindo, não suportando. Aí tiveram que ter também esse custo a mais, de colocar uma internet de mais qualidade, mais dispositivos móveis para as pessoas utilizarem. Enfim, houve uma mudança muito grande. Agora, esse confinamento, vou dando exemplo, né, nesse caso de uma família num apartamento de 50 metros quadrados. A probabilidade de ter, todos nós tivemos, como a doutora falou no início da nossa entrevista, algum problema emocional é muito maior, né? Sim, com certeza. Principalmente se pensar que hoje em dia, infelizmente, os vínculos familiares não são tão consistentes, né? Como a gente estava falando, como você mesma falou, os pais trabalham o dia inteiro, chegam em casa à noite, os filhos, muitas crianças passam o dia inteiro na escola e chegam à noite também, aí é banho, lição, um pouco de TV ou celular, era assim, né? E aí dormir e sair no dia seguinte. Então, o convívio familiar era muito pouco, muito restrito. E aí passa para um convívio constante, permanente, sem interrupção. Então, mesmo numa família muito estruturada, isso é uma mudança muito grande, que provoca resultados, né? Provoca crise. E crise não no sentido de ser uma coisa ruim, como um processo de adaptação.
as pessoas que tinham mais proximidade, que a família era mais estruturada, que os vínculos eram mais fortes, tiveram mais facilidade de lidar com isso. Mas tinha famílias que mal se viam direito, né? Então tiveram muito mais dificuldade em lidar com essa situação de confinamento, de restrição, de não poder sair de casa. Para os adolescentes, principalmente, foi muito difícil, porque a adolescência é o período do grupo. Eles têm que estar lá no grupo, a referência deles é aquela. E eles tiveram privação desse tipo de contato. Então, isso se reflete em tudo, né? No comportamento emocional, nas relações, e acaba provocando muito dano. Nós notamos, né, isso já tem vários estudos, né, demonstrando o aumento do número de problemas psiquiátricos na população em geral. Eu atendo muitas crianças por causa da neuropsicologia, né, e mesmo sem ser a neuropsicologia. E quando começou a pandemia, todas elas pararam o atendimento, não tinha como continuar. E as crianças foram as primeiras que voltaram para o atendimento presencial. Tem algumas crianças já mais velhas, dependendo do tipo de atendimento, que dá para fazer remoto. Mas crianças menores, dependendo do tipo de atendimento, não tem como atender remotamente. E essas crianças foram as primeiras que voltaram para o atendimento presencial, com uma dificuldade enorme, com uma dificuldade muito grande. As que já eram pacientes voltaram com o quadro piorado de quando elas, até de quando elas começaram, mesmo antes do início, né, do acompanhamento. Isso eu peguei um exemplo de uma classe média alta, né? Agora vamos pegar as pessoas menos favorecidas. Então, um trabalhador que mora numa comunidade, que mora num casebre já pequeno, um casal ou muitas mães solteiras, que é muito comum, com muitos filhos, sim, num cubículo. E aí fala, tá, você tem que ficar dentro da sua casa. Mas como? Né? Se já dormia um por cima do outro, porque não tem condições de ter uma moradia decente. Porque também o comércio fechou, e aí muitos deles trabalham no comércio ou são ambulantes, iriam vender para quem? Como conseguir alimento? Né? Essas crianças, como que vai ficar nesse cubículo? Se mal e mal tenho para comer, como é que eu vou ter uma internet? Então, aí vem um outro problema social que já existia, né? Sempre existiu, e infelizmente vai continuar existindo, infelizmente, e se agravou. E aí foi o momento da solidariedade de várias mãos que podiam fazer cada um o seu papel. Quem tinha grana e desembolsar para dar água mineral, cesta básica, e quem tinha força de trabalho de ir lá para ajudar a entregar essa comida para a população mais carente. Então a gente tem dois nichos aí que vieram com problemas do mesmo foco. Só que quem tem condições financeiras procura um psicólogo. E acredito que o seu consultório deve ter aumentado, né? Sim. A procura. Sim. Mais ou menos em quanto, doutora? Eu não sei dizer, mas foi aumentando aos poucos, sabe? Foi gradativo. Isso. Né? E aí, e quem não tem essa condição, né? Que é essa criança, essa mãe, ou esse pai, esse cidadão que mora numa comunidade, num quadro desse tipo. Onde ele vai buscar ajuda para se recolocar na sociedade? Né? Para tentar também buscar seu emprego de volta, porque muitas empresas fecharam, né? Porque não aguentaram o baque e quebraram. E se recolocar, ou muitos foram empreender também, né? Pequeno empreendedor, vendendo uma água, abrindo uma barraquinha de alguma coisa, enfim, foram se reinventando para poder colocar a comida dentro de casa. Depois, né, nesse pós, que ainda não é bem pós, né? Porque a gente ainda está na pandemia, né? A gente não se livrou totalmente dela, mas a gente criou um novo normal e estamos vivendo. Estamos trabalhando, estamos saindo. E é esse cidadão? Como que ele faz? É muito difícil, Dani. Isso foi, assim, no meu entendimento, o maior e o pior dano da pandemia. As famílias que já não tinham recursos ficaram com menos recursos ainda. Sim, houve um movimento muito grande de ajuda, né, de gente que tinha dinheiro mesmo, né, empresários doando dinheiro para causas sociais, né, e isso para mim não é
é obrigação, é responsabilidade. As pessoas que têm acesso a uma vida melhor têm uma responsabilidade de devolver para a sociedade uma parte daquilo que elas conseguiram, né? A pessoa teve boas escolas, cursou uma universidade, muitas vezes foi estudar fora, tem uma condição boa de moradia, de casa, teve lá seus perrengues durante a pandemia, mas não passou fome, não passou necessidade de nada. Essas pessoas têm responsabilidade, elas têm que devolver para a sociedade aquilo que elas conseguiram ganhar, né? Conseguiram com seu esforço, sim, não foi claro. Ganhar, né? Mas conseguiram da sociedade. Eu estava fazendo um curso que terminou ontem e o professor, teoria do apego, né? Disso que a gente está falando aqui, né? Dos vínculos. E o professor fez uma imagem tão linda, eu achei tão bonito, que viver é andar numa corda bamba, com aquela vara, né? Que nos ajuda a nos equilibrar. E a nossa vida cria uma estrutura de rede de proteção embaixo da corda bamba. Esses são os nossos vínculos, né? As pessoas que fazem parte da nossa vida, direto ou indiretamente. E aí, se a gente tem essa rede de proteção, a gente sabe que os nós dela são fortes e que se a gente cair não vai se machucar, a gente vai na corda bamba com tranquilidade. Agora, essas famílias, elas tiveram que andar na corda bamba sem vara e sem rede de proteção. E aí, como que faz? Né? Passaram fome, passaram todo tipo de necessidade. Para uma família dessa, você falar em dano emocional, não faz sentido, porque a pessoa não tem o que comer. A base elas não têm. Então, o dano emocional é óbvio que existe e é muito mais intenso para elas. Porque né? Tem esse problema agravante, né? Mas tem que partir do mais simples, né? Essas crianças têm que ser alimentadas, elas têm que ir para a escola não é só o pedagógico, não é só menosprezando, dizendo que é pouco, não é apenas o pedagógico é uma parte muito importante da escola, mas o que vem ao redor do pedagógico é muito mais importante. A criança aprende, se desenvolve no vínculo, no contato, no social, e as crianças ficaram privadas disso, né? Todas, né? Mas principalmente essas que são menos favorecidas, e isso aumentou muito no nosso país, né? Acredito. E eu particularmente, eu não vejo, né? Posso estar errada, e se eu tiver, por favor, me corrija, alguma ação do poder público emocional para essa classe social que é gigante no nosso país. Não tem. E olha, eu falo uma coisa até daqui da nossa realidade, né? De Itanhaém. Há uns anos atrás, o projeto Cuidar funcionava de uma maneira tão maravilhosa, eles tinham todos os tipos de profissionais, as crianças eram atendidas, eu falava com orgulho, nessa época eu trabalhava em São Paulo ainda, eu falava com orgulho desse projeto, né, do projeto Cuidar, que é o CAPS Infantil, né, daqui de Itanhaém, o projeto público, né, mas o trabalho é tão desvalorizado, os bons profissionais foram se desanimando e foram resolveram ir trabalhar em outros lugares, foram saindo do Cuidar. E imagina na pandemia, né? Praticamente não tinha profissional nenhum na área da saúde. E agora eles estão retomando, mas a distância do que era para o que é hoje é muito grande. Uma criança vai para o Cuidar e precisa de um psiquiatra, ela passa hoje no psiquiatra, o psiquiatra medica. O correto seria o quê? No máximo, em 20 dias, em um mês, a criança voltar para esse psiquiatra para ele ver o remédio funcionou, não funcionou, precisa ajustar a dose, precisa trocar, deu certo, não deu. Não é mágica o
cozinhar. Olha Não só. só o básico, né, o trivial. Adoro fazer arroz, feijão, bife, batata frita, essas coisas, mas eu adoro fazer todo tipo de comida, né? E uma vez por semana eu faço um prato que eu nunca fiz antes. Eu vou lá buscar as receitas, ingredientes que eu não conheço, ou mistura de ingredientes que eu não conheço, e essa é a minha via de equilíbrio, né? Eu adoro. Olha só. E aí ele completa que ele e a doutora Marina faziam parte do grupo dos 20 itaiaenses que nos isolamos na época da pandemia. Carlos, eu tava falando de você, mas eu não ia falar, mas já que você falou... É isso mesmo, né, Carlos? A gente ia contando, né? 20, agora são 19, agora 18. A gente parou de contar, nós estávamos em 13, você lembra disso? Inclusive, ele foi tão rigoroso que aí quando foi nas festas de final de ano, eu falei, Carlos, pelo amor de Deus, não vai ficar aí sozinho no Natal, no Ano Novo. E como a família dele mora em Curitiba, aí nós convidamos para ele passar o Natal aqui conosco, com todas as medidas de protocolo, álcool em gel, que a gente ainda continua, tá? Porque a doença ainda existe. Sim. Inclusive aqui na nossa cidade, 2 escolas, acho que foram, fecharam, suspenderam as aulas porque tiveram alguns casos de Covid, então para estagnar. Então, infelizmente, né, tivemos o carnaval fora de época, né, agora na Páscoa, e a gente já sabia que a aglomeração, não tem o que fazer. 15 dias depois ia voltar e realmente está voltando. Então, são as medidas necessárias para que se não perpetue, não pegue mais pessoas e não tenha que tomar atitudes mais drásticas, né, doutora? Sim, a prevenção tem um custo muito menor, né? É verdade. E a gente fica triste, né, das escolas fecharem, mas nós temos que pensar que é a medida que tem que acontecer mesmo, né? Fecha por uma semana, isola as pessoas que apresentaram a doença, né? E a doença não se propaga. É isso que a gente tem que fazer. A gente hoje sabe como evitar e como se propagar. Então tem que tomar as medidas certas, né? É verdade. Mas a gente sabe, que a gente estava até conversando nos bastidores, veio a Covid, agora a gente está ouvindo lá que na China está tendo uma mutação desse vírus e algumas cidades estão fechadas, isoladas, até que está faltando muito produto e insumos no mundo, porque a China é um grande fabricante, né, de peças, de produtos, né, enfim. E aí a gente estava pensando, né, eu estava lendo algumas coisas, algumas pesquisas, inclusive da PUC do Rio Grande do Sul, que os estudiosos de lá eles falam que a gente precisa ter em mente que novas ameaças pandêmicas vão acontecer. Por quê? A gente está numa constante evolução. Para onde nós estamos indo, eu não sei ao certo, mas estamos evoluindo para algum caminho. E aí, o que acontece? Tem os desmatamentos desordenados, tem as pessoas que gostam de fazer esportes radicais e para lugares exóticos, contato com animais selvagens, que tenham seus vírus próprios no seu organismo. Não é ruim para eles, mas para nós que vivemos num outro mundo, numa outra sociedade, é muito perigoso. E aí esse contato pode trazer novas doenças. E a gente estava recordando a história, né? Teve a gripe espanhola e tantas outras. Então, ou seja, cada doença que vem através da evolução da humanidade, a gente se transforma e a gente lida melhor. Melhor eu não digo, mas a gente vai lidando com essas novas situações, essas novas realidades. Vamos dar o exemplo sarampo. Muitos anos atrás tinha sarampo, se descobriu a vacina, toma-se a vacina. De um tempo para cá, muitas pessoas se descuidaram com a vacina do sarampo. Ela começou a voltar. E essa vacina da Covid, fatalmente, a gente vai continuar com ela para o resto da nossa vida. E o vírus ele vai mutando. E aí vão vindo novas vacinas com outras substâncias para essas novas mutações. H1N1, que não foi tão radical, que a gente não precisou ficar tão tempo isolado, mas a gente continua tomando todo ano. Então, o que a gente precisa se preparar, eu acredito, se preparar como pessoas, a gente tentar lidar com essas pandemias que vieram e outras que podem vir, e a gente está mais forte de encará-las, no sentido assim, confiar na ciência, tomar as medidas que nossas organizações mundiais de saúde nos indicam a fazer,
né? Porque como a doutora falou no início da Covid, a gente não sabia, ninguém sabia o que era. E foram os achismos e fazendo as coisas que chegou nesse denominador comum hoje, que amanhã pode não ser, porque como eu falei há pouco, esse vírus está mutando. Então é importante a gente se fortalecer com tudo isso que a gente viveu, muito triste, e ainda está vivendo, de uma forma mais branda, mas ainda estamos. Tentar se fortalecer para encarar o do que vai vir daqui para frente. Exatamente, o Átila fala isso, né? Nas últimas lives dele, ele falava, nós estamos na fase da lua de mel. O vírus, a propagação do vírus diminuiu, nós sabemos que recursos que nós precisamos para evitar, nós sabemos o que nós podemos fazer com segurança e o que não, então vamos aproveitar, porque com certeza outras situações virão, né? E uma coisa muito importante também, né, Dani, nós nos fortalecermos como essa rede embaixo da pessoa que está andando na corda bamba, né? O Ricardo hoje foi uma rede de proteção, né, para uma pessoa que estava lá na corda bamba sem equilíbrio, sem a vara e sem rede de proteção embaixo, né? E ele foi essa rede, ele foi sozinho não, né? Com você, com o Carlos, com o social daqui, foram a rede de proteção para essa pessoa. Sempre tem alguma coisa que nós podemos fazer. E a gente não pode se furtar quando essas situações aparecem, né? E isso é que faz a humanidade evoluir. A gente tem que pensar muito nisso, né? Nós estamos nos tornando pessoas melhores em que sentido? Com mais empatia, para a gente entender, se colocar no lugar do outro para perceber a dor que o outro está sentindo e poder acolher, poder dar um abraço, poder estar junto com o outro, nós sermos mais solidários, né? Nós entendermos quando é o momento da gente estender a mão para alguém. E às vezes a gente acha que é até uma bobagem, né? Mas não é uma bobagem. Qualquer coisa que nós possamos fazer nesse sentido, com certeza é uma coisa muito boa, muito importante. Como a Dani falou, um exemplo leva as pessoas para um caminho diferente, contagia as pessoas a irem por um caminho diferente, por um caminho melhor. A humanidade precisa evoluir nesse sentido, no sentido do bem. E aí pensando nessa base de que infelizmente, a evolução do mundo evolui também as doenças e a gente tem que estar se preparando. Então, o que eu peço para que as nossas instituições públicas tenham medidas e políticas públicas para atender essa população do que vai vir, né? O do que está e do que vai vir. Porque a gente sabe que não vai parar, que as coisas se transformam, mas sempre vai existir. Então, para que também se preparem para ajudar essa parte da população que já é desfavorecida, né, por alguma situação. Então, assim, realmente a gente tem que pensar o pós-pandemia, que ainda não estamos 100%, a gente repensar como vamos agir daqui para frente em todos os sentidos. As relações de trabalho, a gente já viu que mudou. Muitas pessoas hoje trabalham home office, tinha que estar presencialmente no escritório, mas hoje ainda continuam trabalhando ou misto ou híbrido, né? Um pouco no escritório ou um pouco em casa, porque se identificou que dá sim para produzir, dá sim para trabalhar em casa, em algumas atividades, outras não, né? Dá para se fazer isso. A relação de pessoas, seja família, seja sociedade, seja no trabalho, seja onde for, essas relações também mudaram, mas que essas mudanças, como a doutora falou, sejam para melhor, né? Infelizmente, doutora, o nosso tempo está acabando, estamos no finalzinho, mas eu queria deixar as suas considerações finais para a população de um modo geral, não só para mulheres, né, que nosso foco é mulher, mas para a população de um modo geral. O que fazer nesse processo dessa retomada que nós estamos vendo? É importante, como eu falei, né, retomar na medida de cada um, né, cada um saber o tamanho do passo que consegue dar. Dar esse passo com segurança. Tem uma amigona minha, muito amiga do coração, que fala, cada escolha é uma renúncia. Então, pensar nisso, né? Cada passo que a gente vai dar no sentido de sair
de casa, né, de sair para fora da caverna, pensar no que a gente está escolhendo, o que a gente vai ganhar e o que nós vamos perder em relação a isso. Qual é o preço daquilo que nós vamos fazer. E acreditar que vale a pena pagar aquele preço, né? E é muito importante nós aprendermos a reconhecer as pequenas alegrias que nós temos no cotidiano. Porque as coisas grandes, maravilhosas, acontecem muito pouco na vida, né? E, na verdade, a gente tem que se alimentar das coisas pequenas, né? Da gente, por exemplo, né, aqui nós temos um privilégio, né, de ter o mar aqui na porta. Então, quando sai de casa e vai para o trabalho, passar pela praia, olha para aquela praia, isso faz um bem tão grande. Verdade. Né? O sol que a gente tem aqui, a condição de vida muito melhor que a gente tem aqui do que em São Paulo, né, por exemplo. Encontrar um amigo, poder hoje dar um abraço no amigo, procurar um amigo para poder dar um abraço, o sabor das coisas que a gente pode comer. A gente precisa aprender a se alimentar desses pequenos prazeres, porque eles é que vão nos fortalecer para a gente poder viver as coisas que nós temos que viver. É verdade. E nós aprendemos que crise é ruim, que crise é negativa e que a gente tem que fugir da crise. E crise não é ruim. Crise é oportunidade de mudança. Se nós conseguirmos mudar o nosso pensamento nesse sentido, qual é a dificuldade? Por onde eu vou? O que eu tenho que aprender com ela? A gente vai ter muito mais condição de seguir adiante e construir esse mundo que a gente tem que construir daqui para frente. Concordo plenamente. Sabe as palavras, doutora? E eu vou falar isso do abraço que a doutora falou, é muito importante. A última vez que eu vi a doutora Marina foi aqui mesmo no estúdio, como eu falei, há um ano atrás, estava no início da pandemia, né? A gente não sabia ao certo. Então a gente não se abraçou, né? Todos estavam de máscara, álcool em gel e tal. Depois de um ano, ela veio aqui e hoje ela deu um abraço tão gostoso, mas tão gostoso, tão energizante, que assim, é surreal. Então faça isso, né? Hoje a gente está podendo se abraçar porque estamos vacinados, mesmo ainda com a doença, mas a gente tá bem, tomando todas as medidas, álcool em gel, ambiente higienizado, que a gente ainda continua com essas medidas aqui. Mas assim, dê um abraço gostoso, um abraço é bom, fortalece. Né, doutora? E nós ficamos tanto tempo sem isso, né? Sem essa energia que nos recarrega, que é tão importante. Verdade. Primeiramente, doutora, muito obrigada por essa aula. O tempo, infelizmente, está acabando, como eu disse, mas não vai faltar oportunidade de ela voltar para falar de vários temas ou assuntos específicos. O meu convite já fica aqui ao ar, aceito, né? Todo mundo. Já está aceito. Ai, que ótimo, maravilha. Não precisa demorar um ano. É isso mesmo. Né? Eu é que agradeço. É muito bom estar aqui com você, Dani, poder ter essa oportunidade, né, de estar em contato com as pessoas, de como eu falei, né? Eu acho que isso é um pouco da minha responsabilidade. Eu adquiri conhecimento, eu tive oportunidade de adquirir conhecimento em uma determinada área, então o conhecimento aumenta quando a gente compartilha. O conhecimento não é para a gente guardar para nós. Então, na verdade, eu estou tendo uma oportunidade de fazer uma coisa que eu acho importante. Eu é que agradeço. É verdade. E ó, Carlos, o programa de culinária vai sair. Eu ainda estou conversando com a doutora aqui para a gente fazer, tá bom? Gente, muito obrigada pela audiência, pela participação de todos. Infelizmente não consegui falar com todos aqui, mas muito obrigada por tudo. Aproveitem o final de semana com juízo, como a gente está falando, a doença está voltando aí por causa da aglomeração. Pode sair, pode se divertir, mas tome os devidos cuidados, por favor. Olha, a gente tem amanhã, sábado, tem a Hora Geek especial, um evento fantástico que vai ter lá, então vai ser um pouquinho mais cedo, vai ser às 4 horas pra gente pegar, vai ser desfile de cosplay, da melhor roupa, o melhor traje, fantástico, e à noite tem a Balada Geek, não perca, você que curte esse universo, vai ser fantástico, e às 8h30 da noite, nós estamos lá na Paulistana, aquela pizza, aquele panini, o risoto. Deliciosa. Fora com esse frio, tem um vinhozinho. Ou para quem gosta de uma cachaçinha, tem uma cachaçinha boa para abrir o apetite. Os prazeres da vida dos quais a gente tem que se alimentar, né? Não é? Obrigada, gente. Bom final de semana. E até sexta-feira. Obrigada.